Oi, meu nome é Juliana, eu sou artista visual e artista educadora e dou boas-vindas a todo mundo que chegou até aqui no ateliê de criação de galáxias. Essa é uma aula para crianças, mas ela pode ser feita por pessoas de qualquer idade. Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que será que é maior, o universo ou a nossa imaginação? Se a gente fizer o exercício de pensar agora no tamanho do universo e pensar que a gente é parte dele, parece até que o universo é maior do que a imaginação. Mas se, por outro lado, a gente é capaz de imaginar que o universo é infinito e que a gente pode imaginar coisas e lugares que nem existem de verdade, eu acho que a imaginação é muito maior do que o universo, na verdade. Parece que essa é uma daquelas perguntas difíceis de responder. Mas uma coisa é certa, tanto a imaginação quanto o universo são enormes e estão cheios de coisas incríveis para a gente descobrir e de aventuras para a gente viver. Nessa videoaula, a gente vai se inspirar no universo e vamos criar galáxias inventadas usando a imaginação e a arte para explorar os nossos mundos internos. E a ideia aqui é convidar vocês para uma espécie de jogo artístico. A gente vai criar aqui uma espécie de tabuleiro para esse jogo. Um tabuleiro inspirado nas imagens que os cientistas fazem do universo. E com esse tabuleiro pronto, a gente vai poder usá-lo como uma espécie de um jogo de investigação dos nossos mundos internos, criando galáxias inventadas a partir daquilo que a gente gosta, dos assuntos que nos interessam e então chegando mais perto de pistas que nos conectem com o universo que existe dentro da gente. Bora investigar para ver até onde a sua imaginação pode ir? A gente vai precisar de um papel, de preferência um papel grosso que absorva a tinta sem rasgar. Também vamos precisar de tinta guache ou qualquer outra tinta que você saiba mexer e que não seja tóxica. A gente vai precisar de tinta preta, branca e outras tintas com cores que você goste. Um pincel grosso, mas se você não tiver um desses, pode ser o que você tiver. E para quem não tiver pincel, com guache dá até para pintar com o dedo. Alguns recipientes para colocar e misturar as tintas. Um pote com água para lavar o pincel. Uma esponja nova e seca. Uma tesoura, uma escova de dentes velha que não esteja mais sendo usada, um pedaço de pano para secar o pincel, mas pode ser papel toalha, papel higiênico ou o que você tiver por aí que dê para secar pincel. Bom, esses são os materiais básicos que a gente vai usar para fazer o fundo da nossa galáxia. A gente pode começar pensando, como seria um universo sem nada, sem nem mesmo a luz das estrelas? Tudo seria completamente escuro, então a gente pode partir de um fundo completamente preto para fazer o início do universo. Se você tiver um papel preto, você pode começar daí. Eu, como muitos de vocês, não tenho um aqui, então eu vou pintar o meu papel com guache preto. Para isso, eu vou usar o pincel, mas quem não tiver pincel em casa pode usar o dedo. Agora que o papel já secou, eu vou escolher as cores que eu vou usar para criar algumas manchas que vão dar uma ideia das nebulosas, poeira cósmica e gases que compõem o espaço interestelar. Você pode escolher a cor que você quiser para isso. Eu tenho aqui, além da tinta branca e da tinta preta, 4 cores: azul, amarelo, vermelho e verde. E com elas eu vou criar outras cores. Eu vou usar mais uma tampa plástica velha que eu guardei para misturar essas cores. Para minha pintura, eu pensei em fazer as cores laranja, roxo, rosa, azul claro, além das cores que eu já tenho prontas aqui. Que cores você vai usar na sua pintura? Agora eu vou começar a fazer as manchas para criar essas nebulosas. Eu deixei alguns links na descrição com imagens de nebulosas para vocês verem as inspirações que eu estou usando. Mas são só inspirações porque eu vou fazer do meu jeito e bem diferente. E a ideia é essa mesmo, já que o mais legal aqui é inventar e não copiar. Bom, para fazer essas manchas, eu vou pegar uma esponja e uma tesoura.
vou cortar essa esponja em 4 partes iguais e com uma dessas partes eu passo em uma das cores e vou batendo no papel pintado, criando uma primeira camada dessa mancha. E então eu vou mudando as cores e vou criando várias camadas de mancha que dão essa ideia de luminosidade e profundidade. Você pode fazer as manchas com os formatos mais variados e pode usar 2 partes da esponja, uma para as cores mais claras e outra para as cores mais escuras para facilitar. Depois que eu criei as manchas coloridas em camadas, eu vou voltar com a tinta preta para criar ainda mais a sensação de profundidade dessas camadas. Para isso, eu vou pegar uma outra parte ainda não usada da esponja, passar na tinta preta e bater em algumas partes do papel para trazer essa impressão de profundidade. Para terminar a pintura desse fundo de universo, eu vou fazer as estrelas, que vão dar uma ideia ainda maior de profundidade para a pintura. E para isso, eu vou pegar a tinta branca, colocar nessa tampinha sem uso, e como a tinta que eu estou usando é guache e ela tem a consistência um pouco cremosa, eu vou deixá-la com a consistência mais rala, diluindo ela em um pouco de água. Agora que a tinta ficou com uma consistência mais ralinha, eu vou pegar a escova de dentes, vou molhar nessa tinta rala, aproximar a escova do papel e com o meu dedão eu vou espirrando devagar a tinta por todo o papel, criando as estrelas. Para dar ainda mais a impressão de profundidade, eu vou criar estrelas de tamanhos diferentes. Depois de usar a escova para criar boa parte das estrelas, eu também posso pegar um pincel mais fino e fazer pontinhos com a tinta branca de diferentes tamanhos. E pronto! Está terminada a pintura do meu universo. Para continuar essa criação e compor uma galáxia nessa pintura, a gente pode usar um monte de elementos saídos diretamente da nossa imaginação. Para começar, eu vou fazer planetas de massinha e de desenhos recortados. Mas o mais legal é criar elementos imaginados que dizem respeito ao nosso universo e mostram como a gente usa a nossa criatividade e o quão longe a gente pode ir. Essa é uma boa forma para investigar o universo de dentro da gente e descobrir as possibilidades infinitas que a gente tem dentro de nós. Aqui, por exemplo, eu criei uma galáxia de coisas que me encontraram no caminho para minha casa. Eu costumo fazer esse exercício de ser encontrada pelas coisas todos os dias. E eu gosto dessa ideia engraçada de que quando eu me deparo com alguma coisa interessante pela rua, foi essa coisa que me encontrou, já que eu não estava procurando ela. Nessa outra, eu criei uma galáxia de lã com alguns pompons que eu fiz. Como eu gosto muito das cores dessas lãs e de mexer com as mãos, criar pompons foi algo que eu fiz muito na pandemia. Eu fiz também uma galáxia de pedras, dentre as quais eu encontrei essa daqui com desenhos que parecem desenhos vistos em alguns planetas. Nessa galáxia, há uma lhama e uma tartaruga aventureiras viajantes do espaço. Aqui, uma galáxia de palavras pescadas de uma conversa que eu tive com amigos. Eu tenho esse costume de pescar palavras em conversas. Eu acho que as palavras, quando tiradas de uma frase que alguém diz, ganham outros significados e isso me fascina. E por fim, uma galáxia com um planeta de lápis de cor, sendo explorada por uma menina astronauta que chegou até ali em seu carro-foguete. Eu achei essas miniaturas em casa que eu nem me lembrava que eu colecionava e pensei ser uma boa ideia criar uma galáxia com elas. Depois de criar as galáxias inventadas, eu convido vocês a tirarem uma foto caprichada dela e então é só acessar o link que eu deixei na descrição desse vídeo para a gente criar juntos uma exposição virtual de um grande universo cheio de galáxias diferentes. Para isso, é só abrir o link do nosso ponto de encontro de galáxias, clicar no botão cor-de-rosa no canto direito da tela e quando aparecer a caixinha de postagem, é só clicar no primeiro botão verde e adicionar a foto da sua galáxia. Não se esqueça de escrever o seu nome, o nome da sua galáxia e algo mais que você queira nos contar sobre ela.
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de exploração dos nossos universos usando a arte e a imaginação. E que vocês possam aproveitar esse tabuleiro que vocês criaram aqui para propor também para amigos e familiares de vocês, para que todo mundo explore e chegue mais perto de pistas que levem vocês a maiores conexões com os mundos internos que existem em cada um de nós. E nunca deixem de se perguntar: até onde eu posso ir usando a arte e a imaginação? Tchau!